Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, com Manuel Filomeno Miranda. No capítulo 15, a cidade da justiça. Quando alguém elege trabalhar na vinha do Senhor, não mais dispõe de hora vazia, nem desencanto no serviço, porque tudo são oportunidades de reflexão e aprendizagem. No reduto onde estagiávamos, jamais faltava ensejo de ajudar. As criaturas estão sempre em processos de aprendizagem variada, não lhes sendo poupadas as mais diversas experiências que contribuem para a sua evolução. Posteriormente, as comunicações mediúnicas já relatadas, quando foram atendidos o anão e o senhor bispo, recebemos instruções dos programadores das atividades fundamentais para estudarmos a possibilidade de uma visita às furnas onde se refugiavam os espíritos denominados justiceiros. A localização era conhecida pelo irmão Spinelli, principalmente por Eurípides, situando-se em região pantanosa, próximo de uma cadeia de montanhas muito conhecidas. Pela manhã, em nosso setor de trabalho, reunimos-nos e o mentor apresentou uma planta cuidadosa da referida comunidade. Através de um projetor sobre tela, observamos fascinados os desenhos vivos da localização, ao mesmo tempo a movimentação que dava vida aos gráficos muito bem delineados. O pântano imenso, parte coberto por vegetação espessa e parte descoberto, onde flutuava uma espuma escura e putrefata, era espantoso pelo empestar do ambiente com uma névoa escura e compacta, exalando odor pútrido. Era antecipado por um charco lodacento e pestilencial, em pleno coração de uma floresta sujeita às marés que traziam lixo e cadáveres de animais, tornando a região portadora de terrível podridão. Aves de hábitos necrófagos e de tamanho exagerado voavam em volta, crocitando ameaçadoramente numa região sombria na qual não penetrava a luz solar. Seres disformes, ligeiramente parecidos a biótipos primitivos e peludos, segurando troços de madeira, rondavam a periferia com o exterior na condição de guardas ou vigias. Sons estranhos e funéreos surgiam e desapareciam em espocaro de trovões, antecipados de relâmpagos e raios que rasgavam a treva e pareciam fender o solo sacudido pelo seu impacto. Era semelhante ao período dos primeiros hominídeos, Homo erectus, mais símios que humanos, ainda arqueados, gesticulam com todo o corpo sem poderem articular sons que correspondam à comunicação verbal. Aguaceiros constantes e gelados tombavam sobre a temerária região, tornando fantasmagórica e diluviana toda a área. Essa era a visão da planta apresentada no seu aspecto real, embora no exterior físico essas características permanecessem com aspecto tenebroso. O benfeitor explicava que a construção multissecular fora aproveitada em razão das condições geográficas primitivas e durante séculos, desde os períodos das invasões bárbaras, e foi sendo ampliada e trabalhada para os fins hediondos a que seria dedicada. É provável que na extraordinária obra de Dante Alighieri, Virgílio houvesse conduzido o poeta em desdobramento parcial pelo sono a região semelhante na face da Terra, que detém número considerável em diversas partes do planeta, dando lugar à conceituação tenebrosa do inferno. O objetivo era encontrar um ponto frágil que nos permitisse adentrar nas imensas fronteiras daquele submundo e, naturalmente, darmos início aos estudos de transladação, em considerando a transformação moral dos seus habitantes aos milhares desde priscas eras, seria muito mais complexo do que o planificado para produzir-se esse deslocamento físico da comunidade e dos seus habitantes que recalcitrassem ante as providências que os poderiam retirar para reencarnar-se ainda na Terra. A projeção muito especial era impressionante, como se estivéssemos na região hostil. Após os minudentes estudos, Eurípides propôs que se aguardasse a noite, portanto, momento mais sombrio, e que o nosso grupo, estando próximo de um dos acessos bem guardados, quando chegassem alguns arrebanhados encapuzados, uníssemos a eles, atravessando a estreita ponte distendida sobre o tremedal,
e lá dentro poderíamos misturar-nos aos sucessivos grupos deambulantes pelos espaços de movimentação. Resolução aceita, foi-nos proposta uma conduta mental de compaixão e de misericórdia, de maneira que nos revestíssemos de couraças vibratórias que nos protegessem das urdiduras tóxicas do ambiente nefasto e, ao mesmo tempo, permitisse-nos atingir a meta que ignorávamos pessoalmente. Para mim, ainda inexperiente em tecnologia transcendente, o curioso era observar que na planta projetada, à medida que nos detínhamos em qualquer detalhe, este adquiria vida e surgia em terceira dimensão. As horas transcorriam conosco nas imediações do tenebroso local, encoberto por densa camada de vibrações de muito baixo nível, emanada pelos ali residentes e suas ações nefastas. Então, vejam bem, nós vamos ver aqui, né, a cidade da justiça, ou seja, eles estão entrando na cidade onde ficam os justiceiros. E aí, pela descrição, né, do Manuel Filomeno Miranda, que é o Divaldo que transcreveu, né, a gente vê que é a figura do inferno, que a Igreja Católica tanto propagou, né? Lugar muito fedido, com seres mortos, né? Bichos, animais mortos, com fogo, com trovões, com névoas. Então ele descreve aqui que o ambiente é muito pesado. E por que esse ambiente é muito pesado? Porque é a nossa casa mental que constrói isso do lado espiritual. Nós vamos estar aonde a nossa consciência manda. Então, muita gente ainda fica se questionando, né? Será que quando eu morrer eu vou para o céu, eu vou para o inferno? Depende da sua consciência. O que você tem hoje na sua consciência? Tem coisas boas? De verdade? Pare com humildade e pense. Você, na sua balança hoje, você fez mais coisas boas do que as ruins? Se você conseguir colocar na tua cabeça que você é uma boa pessoa de fato, que você tem falhas, erros, mas que você construiu o melhor que você podia, você desenvolveu nas pessoas o melhor que você podia, você deixou por onde passou boas impressões, desculpa, as pessoas sentem falta de você, se preocupam com você, né? Você não deu esmolas, você deu amor por onde você passou, você exerceu a caridade de verdade, né? Você amou a Deus sobre todas as coisas, você amou o seu próximo como a si mesmo, você seguiu Jesus. Então nós temos alguns parâmetros para saber se nós vamos para o inferno ou para o céu. O inferno e o céu estão na nossa consciência. Essa é a verdadeira igreja, o nosso altar é a nossa consciência. Então, se vocês querem saber para onde vão quando morrer, fisicamente, tá aí, na sua consciência, você sabe o endereço, é para ele que você vai. E aqui, a espiritualidade mostra que, assim como aqui na Terra existe um planeta de prova e expiação, existem outros mundos ainda mais inferiores do que a Terra. Esse que eles estão aqui descrevendo é um mundo extremamente inferior. Para nós espíritas, nós damos o nome de umbral. Para os católicos, inferno. Cada um dá um nome, mas a situação é a mesma. É a questão da consciência da pessoa. Então, e para salvar, para tirar, para resgatar pessoas desse estado mental, ela tem que despertar. Ela tem que falar, ai, chega, Deus me ajuda, eu me arrependo, me perdoa. Ela vai ter que ser mais resignada, ela vai ter que, como que eu posso dizer? Vai ter que brilhar dentro dela, vai ter que surgir dentro dela aquela boa pessoa que ela deveria ter sido sempre. Mas que por conta do orgulho, do egoísmo, ela foi se tornando um animal. Vocês veem que a descrição dos espíritos que vivem nesse mundo é como se fosse o Erectus, né? Como se fosse o homem das cavernas. Porque a pessoa vai se tornando cada vez mais ignorante, ao invés de se desenvolver e se tornar mais branda, mais calma, pacífica, humilde, né? Ela vai se tornando mais grossa, mais estúpida, mais violenta, e aí ela volta a utilizar o quê? Um corpo arcaico, né? De ignorância. Mas isso não significa que o espírito dela regrediu. O espírito não regride. Ele estaciona, mas regredir ele não regride. Ele vai dar uma parada.
né? Mesmo aquela situação que nós já lemos aqui, que o espírito pode voltar ao estado ovoide, ele vai ficar ali parado dentro daquele ovinho ali, mas ele não vai perder toda a consciência das coisas que ele já fez, que ele já se desenvolveu. Pode ser um grande cientista, extremamente inteligente dentro de um ovo, até o estado de consciência dele se abrir para Deus, para as coisas boas. Porque ainda agora eu fiz a leitura no Palavras de Vida Eterna, e lá estava falando o quê? Nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. E aí, quando não convém, Deus entra na história e fala, chega, até aqui eu deixei você fazer. Daqui para lá você não vai fazer mais nada não, porque eu não vou permitir. Aí é a hora que Deus bate o martelo, já era. Aí não tem mais o que ficar chorando, não. Então, a gente tem que ver bem o que a gente está fazendo para que não tenha essa atitude brusca de Deus na nossa vida, né? Jesus dizia que se a gente não vai pelo amor, vai pela dor. E quando Deus fala não, pode ter certeza que é dor na certa. O abraço dele, o carinho dele com a gente é muito grande. Mas a justiça dele é um pouco pesada, porque a gente é tão ignorante, a gente é tão imperfeito, que a gente leva para o lado do sofrimento. Quando ele diz um não, a gente age como criança mimada, né? A gente fica se esperneando, a gente não quer aceitar. Então, para que isso não aconteça, vamos andar na linha. Se a gente andar na linha, o trem não pega, não. Andar na linha significa andar reto, né? Jesus disse que a porta é estreita, não adianta querer a porta larga. A gente se perde na porta larga. A porta tem que ser estreita para a gente andar direitinho ali, ó, na linha. Às vezes é chato ser uma pessoa correta? Sim. É chato conviver com outras pessoas, parece que a gente é retrógrado, parece que a gente é quadrado, que a gente está fora da época, parece que é uma pessoa velha, mas não, ser correto é muito bom, porque você tem a consciência tranquila, você dorme em paz, e o dia que você for chamado para o plano espiritual, você só vai dar beijinho para quem não anda no correto, para quem riu de você o tempo todo que você tentou ser uma boa pessoa, porque isso vai ter. Pessoas para achar defeito nas suas atitudes boas, vai encontrar muita gente. Vai encontrar gente que queira impedir você de fazer o bem. Mas na hora que você passar dessa para o plano espiritual, essas pessoas sim. Essas vão ter ranger de dentes. Você não. Você vai tranquilo. Você vai ser amparado, você vai ser socorrido, vai ser bem recebido. Já essas pessoas, vai saber, né? Então, por hoje a gente fica aqui. A gente sabe que existem mundos inferiores. E se a gente sabe que existem mundos inferiores, a gente só tem que parar e pensar para onde eu quero ir, né?